Oi, gente, bom dia. Vamos lá para mais, para dar continuidade à leitura dirigida do livro Vendedor de Sonhos, né? Hoje a gente vai, começar mais um capítulo, né? Gente, quem está gostando desse projeto, tá gostando da leitura, né? Tá achando que está sendo bom para vocês, que estão que tá trazendo sentimentos bons. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para poder ajudar aqui a que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Então vamos lá. O capítulo começa com o Júlio dizendo que o dia pareceria perfeito se não fosse mais uma surpresa que os abarcaria. O velório central era grande. Haviam várias salas enormes, separadas umas das outras para que as pessoas pudessem velar com privacidade vários mortos ao mesmo tempo. Quando eles saíram da sala do velório do senhor Marco Aurélio, passaram por outro velório, o de uma senhora de 75 anos. O mestre, em vez de continuar se retirando, se fixou em uma pessoa desconhecida que acabara de passar por ele. Era um jovem de uns 35 anos, cabelo enrolado, curto, paletó azul marinho, calça da mesma cor e camisa branca. O sujeito era bem apessoado, impostado, imponente. E o vendedor de ideias seguiu sutilmente os seus passos. O jovem aproximou-se do caixão da senhora com segurança. Era um pregador. Parecia bem sóbrio, pelo menos aos olhos de Júlio, embora não parecesse aos olhos do vendedor de sonhos. O jovem se posicionou aos pés da falecida e fez um gesto de reverência. E pouco a pouco revelou a sua face. Todos ficaram impressionados com as suas reais intenções. Seu nome era Edson e seu apelido era O Milagreiro. O apelido de Edson se justificava porque ele tinha uma atração fatal por fazer milagres. Ele queria ajudar os outros, mas sempre existia uma intenção subjacente. Amava se autopromover. A gente conhece muita gente assim, né, gente? Que adora aparecer, que gosta de inventar as coisas para aparecer. Edson não era o líder espiritual oficial encarregado de proferir palavras de consolo no funeral. Então, ele não foi chamado lá para poder pregar, para poder fazer algum pronunciamento. Ele estava lá por interesse próprio. Por incrível que pareça, o milagreiro desejava ressuscitar a velhota. Ele queria dar um deslumbrante espetáculo capaz de fazer com que as pessoas se dobrassem aos seus pés, ambicionava despertar a Senhora da Morte para ser reconhecido como portador de um dom sobrenatural. Assim como o imperador Calígula, ele queria ser reconhecido como Deus e usou seu poder para isso. O Edson usava textos bíblicos e o poder que acreditava ter para ser reconhecido como um semideus, embora nunca admitisse isso. Como sociólogo, o Júlio havia estudado que nenhum poder é tão penetrante como o poder religioso. Ditadores, políticos, intelectuais, psiquiatras e psicólogos não conseguem penetrar nos espaços psíquicos dos outros como determinados líderes espirituais. Por representarem a divindade, esses homens podem conquistar no inconsciente coletivo da sua comunidade um status jamais atingido por Napoleão, Hitler, Kennedy, Freud, Karl Marx, Weber, Einstein. Ao longo da caminhada, o mestre os alertava que os líderes espirituais que representavam um Deus altruísta, solidário, generoso, contribuíam para o bem da humanidade. Mas os que representavam um Deus centralizador, controlador, castrador, enfim, um Deus criado à imagem e semelhança deles, causavam desastres, destruíam a liberdade e controlavam as pessoas. O mestre sempre os alertava dizendo que, devido à fertilidade do nosso imaginário, é muito fácil construir um Deus em nosso psiquismo, um Deus manipulador. Parece que queria os vacinar, os humanizar. O sujeito que encontraram no velório tinha uma mistura de intenções.
Em determinados momentos, ele queria mesmo contribuir para o bem das pessoas. Era sincero e afetivo. Em outros, tinha rompantes de soberba, desejava ser entronizado em glória imarcível como um deus. O milagreiro de plantão era ambicioso, mas não era tolo. Queria dar um espetáculo, mas não um escândalo. Queria ressuscitar a velhota, mas se preservava para não dar vexame. Muitos pensamentos turvavam a sua mente. Vai que ela não ressuscita. Vai que lhe peço para se levantar e ela continua esticada. Minha reputação vai para o ralo. O mestre o focalizava como se fosse um leopardo espreitando as cenas da paisagem. Eles sabiam que ele tinha prazer em lidar com pessoas complicadíssimas, mas não entendiam suas reais intenções nesse cenário. Pouco a pouco, vislumbravam o show do milagreiro esperto queria dar. Após um momento de reverência, o milagreiro chegou para a defunta e disse-lhe num tom quase inaudível que ela ressuscitasse. O motivo de falar baixinho é para garantir a possibilidade de falta de fé. A velhota não deu sinal de vida. Insistentemente, ele disse em voz baixa novamente para que ela ressuscitasse. Se a senhora manifestasse algum movimento, Edson elevaria o tom de voz, declarando que era o autor do feito extraordinário. Seria seu dia de glória, e inúmeras pessoas famintas de atos sobre-humanos o seguiriam. Mas nada, a falecida permanecia inerte. Júlio, Bartolomeu e Dimas, que não eram flores que se cheirassem, ficaram indignados com a artimanha do milagreiro. Que sujeito penetrante, eles pensaram. E o sujeito não desistia. Estufou os pulmões e, com uma voz mais impostada, mas falando entre dentes que ninguém entendia muito bem o que ele dizia, ele falou: ressuscita, mulher, eu te ordeno. Nesse meio tempo, o improvável aconteceu. A mulher se mexeu, mas por outros motivos. Apareceu um senhor curtido no álcool, como Bartolomeu no dia em que eles o encontraram. O milagreiro, concentrado em seu ego e nos movimentos da senhora, não percebeu a aproximação desse sobrinho. Trançando as pernas, o velho chegou até a cabeceira do caixão, do lado oposto ao milagreiro. Não conseguindo controlar seus movimentos, deu um esbarrão no caixão. Abalou e fez tremer vigorosamente o corpo da senhora, fazendo com que as suas mãos, sobrepostas suavemente uma na outra, saíssem dessa posição. A emoção do milagreiro foi para as nuvens. Sentiu que era um grande dia. Excitadíssimo, dominado por uma êxtase incontrolável, pensou que finalmente os seus poderes sobrenaturais tinham funcionado. Para que todos soubessem que ele era o autor da façanha, imediatamente aumentou a voz e proferiu estas palavras para toda a plateia: ressuscita, mulher, eu te ordeno. Dessa vez todos o ouviram e ficaram assustados com seus gritos. Da senhora, ele esperava que ficasse sentada no caixão, e da multidão esperava reverência para o seu tremendo poder. Mas a velhota não deu mais sinais de vida. Abalado, ele achou que faltava um pouco mais de fé para fazer o caixão tremer. Dessa vez, deu a ordem ao corpo, mas olhando suavemente para a multidão, falou para que ela se levantasse. Suplicou ao corpo, que não respondia ao seu notório apelo. À medida que a mulher permanecia inerte, suas pernas foram cambaleando e ele começou a suar frio, a ficar com a boca seca e a ter taquicardia. Atordoado, viu o bêbado tentando se equilibrar apoiando-se no caixão. Percebeu que cometera a maior gafe da sua vida. Sentiu-se uma frágil presa diante dos predadores. Mas o sujeito era espertíssimo. Num malabarismo surpreendente, fez mais do que um milagre. Levantou novamente a voz e disse com firmeza: mulher, se não queres levantar para viver neste mundo mau, descanse em paz. Muitos normais disseram amém em coro.
Após suas últimas palavras, o milagreiro pegou um lenço e começou a chorar e a dizer: coitada, era uma mulher tão boa. E assim se finaliza esse capítulo. Bom, gente, né? Pensa né, aqui mais uma manifestação, né, de como, né, as pessoas elas realmente acreditam naquilo que elas querem acreditar, né, e elas, de uma forma, né, deturpada, mas para elas certa, elas tentam convencer as pessoas de que aquilo que elas acreditam realmente é a realidade. Gente, hoje eu fico por aqui. Semana que vem eu volto com mais um capítulo desse livro encantador.